Como melhorar minha imunidade para o Covid-19? Lembrando que isso não dispensa outras medidas como vacinação, utilização de máscaras ou até outras medidas de profilaxia, como por exemplo utilização de álcool em gel. Mas isso é uma maneira de você fortificar o seu sistema imunológico para diminuir o risco de outras infecções virais, gripes e até o Covid-19. Então fica comigo até o final, que eu vou te dar uma dica no final desse vídeo, especificamente para quem tem Covid-19 e quer amenizar os seus sinais e sintomas. Então, bora pro conteúdo. E a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que o Covid-19 ele causa um comprometimento principalmente na nossa função respiratória, aumenta o risco de trombose, alterações neurológicas e também alteração na função renal. Tem um grande comprometimento da função renal que a gente costuma ver nos pacientes que acabam tendo sintomas e sinais severos de Covid. O que diminui a nossa imunidade? E o principal fator é um excesso de cortisol, ou seja, uma preocupação muito alta, um estresse muito grande que você tem no seu dia a dia. Tudo isso que faz com que esse hormônio do estresse ele tende a se elevar, isso vai provocar um aumento de inflamação, isso provoca disbiose e isso vai alterar os seus níveis de ansiedade. Você vai se tornar mais ansiosa, vai se tornar mais ansioso e isso vai fazer um ciclo onde que essa ansiedade vai aumentar o seu estresse e fica esse loop. E para entender melhor sobre a disbiose e a produção de serotonina, o que é o hormônio do bem-estar, que isso consegue ser amenizado com a sua alimentação. Ou seja, você consegue se sentir melhor se alimentando de maneira adequada. E para você entender isso melhor, eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir o último vídeo que a gente postou sobre emagrecimento, que isso é uma parte muito importante para a melhora do seu humor. Então a gente entende que evitar com que a gente tenha picos de cortisol muito elevado, ou seja, evitar estresses do dia a dia, evitar muita ansiedade, evitar com que a gente consuma alimentos que sejam muito inflamatórios e que provoquem também esse aumento de cortisol, isso acaba sendo fundamental para diminuir o seu risco de queda no seu sistema imunológico. A outra questão é atividade física. A gente sabe que a atividade física tem um poder muito bom de melhorar o nosso sistema imunológico. Só que a gente tem que dosar também a intensidade, porque exercícios de altíssima intensidade provocam uma depressão, uma queda do seu sistema imunológico. Então isso é um fator muito importante. Tanto que há 5 anos atrás, para vocês entenderem a potência de uma atividade física, há 5 anos atrás eu tinha sinusite. E para vocês terem uma ideia, pessoal, 2 vezes por ano, pelo menos, eu ficava com febre por conta da sinusite. Tinha muitas dores de cabeça provenientes da sinusite. Eu comecei a fazer atividade física e, pessoal, foi no estalar de dedos. Comecei a fazer atividade física, melhorei a minha alimentação, não tenho mais esses sintomas, esses sinais e sintomas como, por exemplo, febre, dores de cabeça, eu não tenho nenhum sinal e sintoma de sinusite. Então isso é uma prova viva de que a atividade física ela melhora o seu sistema imunológico e muito. E as pessoas elas subestimam a sua eficácia. A questão da alimentação, como eu havia falado com vocês, que uma alimentação mais inflamatória, ela acaba aumentando seus níveis de cortisol, elas acabam também tendo uma queda do seu sistema imunológico. Porque o que vai acontecer? Essa inflamação vai ser proveniente a fast foods, a frituras principalmente, ou seja, muita gordura saturada vai acabar provocando isso, ou seja, óleo de coco, frituras, ultraprocessados, muitos alimentos embutidos, por exemplo, como salsicha, linguiça, peito de peru, mortadela, presunto. Esses alimentos eles vão aumentar a nossa inflamação. Isso faz com que a gente tenha uma queda no nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, por que pessoas acima do peso, pessoas obesas, elas são um grupo de risco? Porque essas pessoas elas têm uma quantidade de gordura muito grande. E essa quantidade de gordura muito grande acaba sendo inflamatória. Essa inflamação diminui seu sistema imunológico e elas acabam ficando mais suscetíveis a uma piora no quadro do Covid ou de qualquer outra infecção viral por causa dessa inflamação em demasia. E por isso que a gente conseguir manter essa inflamação mais controlada é muito importante. Outro fator que a gente precisa integrar nessa alimentação, evitar déficits calóricos muito extremos, ou seja, evitar muita restrição calórica, porque uma restrição calórica muito alta, ela vai provocar um aumento muito alto no cortisol. E esse aumento de cortisol vai diminuir bastante o nosso sistema imunológico. Então, evitar restrições calóricas nesses momentos, principalmente se você está com algum tipo de infecção viral, que nesse momento você vai precisar principalmente dar nutrientes para o seu corpo e não retirá-los. Além disso, vamos falar sobre suplementações que funcionam para quem tem Covid-19 e suplementações que não funcionam. Então, vou te dar o exemplo de
Primeiro, suplementações que não funcionam, que a gente não tem eficácia para quem tem Covid-19. Zinco, vitamina C e glutamina não temos eficácia. Até o momento não temos estudos que mostram benefício. Aliás, a gente tem estudos que mostram que não há alteração nenhuma em tempo de internação, em redução dos sinais e sintomas, em você suplementar zinco ou vitamina C ou glutamina. Ou seja, você suplementar esses nutrientes, esse aminoácido, por exemplo, a glutamina, é completamente desnecessário e não vai fazer nenhuma alteração na sua saúde. E agora vamos falar do suplemento que funciona, que a gente tem eficácia e comprovação científica, que é justamente o própolis. Teve um estudo que comparou 3 grupos de pessoas, onde que o primeiro grupo consumiu placebo, ou seja, nada, o segundo grupo consumiu própolis, 400 mg de própolis, e o terceiro grupo consumiu 800 mg de própolis. E o que eles conseguiram notar de diferença? É que quem acabou suplementando, seja 400 quanto 800 mg de própolis, diminuiu o tempo de internação daquelas pessoas que tinham Covid-19, diminuiu a necessidade de ventilação mecânica e principalmente reduziu em 23% o risco de lesão renal. Pois, como eu falei no início do vídeo, é um sintoma muito comum de acontecer em pessoas que têm Covid-19, além do comprometimento cardiorrespiratório, é ter justamente um comprometimento renal. Façam isso, qualquer dúvida deixa nos comentários e tchau!